Olá a todos, Deus nos ama. Trago para hoje o resumo do terceiro dia do Santo Rosário pelas Nações. Só posso dizer que foi uma batalha espiritual muito forte, emocionante e agradável de se fazer. Muito forte porque pela carga negativa que muitos de nós acabou por sentir ao rezar pelas nações do mundo inteiro. Não é fácil rezar pelas nações. Há nações com uma carga negativa muito grande. Há nações consagradas ao mal. E então, se rezar pedindo a intercessão de uma alma já acaba por ser pesado, não é? Conforme o estado dessa alma, não é? Conforme se encontrar esta pessoa. Se essa pessoa estiver acometida por um mal, e se tiver demônio aí à mistura, não é fácil rezar para a libertação dessa pessoa. E quem reza acaba por também levar, não é? Com alguma carga negativa. É preciso estar muito preparado para esta oração, para este combate. E foi emocionante porque havia uma força de união tão grande. Muita gente a rezar, não é? Nesta batalha. Muita gente a rezar para este fim. E foi bom. E foi agradável pelo facto de se fazer esta tão boa ação, não é? Fazer este bem. Principalmente quando fomos tendo conhecimento da realidade de alguns países, não é? Para que a nossa entrega pela oração fosse ainda mais fervorosa e fizéssemos ainda valer a pena o sacrifício, né? Foi bom sentir também a presença dos santos que nos acompanhavam nessa batalha espiritual, como o caso de São João Paulo II, São Padre Pio, Santa Gema, sem falar do príncipe da milícia celeste, não é? São Miguel Arcanjo. E é claro, a presença da nossa Mãe Santíssima, nossa Mãe caríssima, a Rainha do mundo. Enfim, uma coisa boa de se fazer. Uma experiência única, uma experiência maravilhosa, forte, mas que valeu a pena. A gente vai conseguir compreender um pouquinho mais com os destaques que se vai dar, não é? De cada país, para compreender então a realidade. E como sempre, nós começamos pela Europa. Aliás, deixa-me dizer que a emoção foi também, além dessa união de forças, foi também do sacerdote maravilhoso, não é? Que com a sua experiência, com a sua sabedoria, nos foi trazendo certos conhecimentos e de uma forma brilhante nos foi elucidando para a realidade de vários países, não é? E como sempre se começou pela Europa e em particular a Alemanha. Esta nação que é uma nação dividida, não é? Em duas partes. A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. É a terceira nação mais rica do mundo, mas atualmente está entregue ao materialismo. Passou por gravíssimos sofrimentos na Segunda Guerra Mundial e viveu uma opressão demoníaca por causa do nazismo, né? Falamos também da Suécia. Suécia que é o país com maior índice de suicídio de crianças e jovens. É incrível, ele é um país que tem a maior renda por pessoa a nível da Europa. Mas pela explicação do padre, parecia-me que eles agora não buscam a Deus
ou buscam muito pouco, não é? E acerca de Espanha, a gente rezou e vimos que a Espanha é um país de muitos santos, não é? Inclusive o Santo Inácio. E é um país precioso, mas há muita desacralização atualmente. Não dão valor às coisas sagradas. Os sacerdotes e religiosos estão a ser insultados nas ruas. Criaram uma lei onde o homem pode negar de ser homem e a mulher negar de ser mulher. E tantas outras leis, não é, que são contra as leis do Criador. Falamos também da Ucrânia e rezamos por ela, que é um país que foi profundamente católico, mas que hoje há uma presença ortodoxa muito forte e vive ameaçado, não é, constantemente por um país vizinho, ao ponto de 6 milhões de pessoas morrerem de fome. Este país vizinho subjuga a Ucrânia por ter um forte poder militar. A realidade de certos países é bem complicada. Rezamos também de forma particular pela Holanda, um país utilizado para matar pessoas. É um país onde se pratica muita eutanásia e muitos países vizinhos acorrem para lá para matar os seus idosos. Enfim. A nível do continente africano, a gente rezou pela Eritreia, que é um dos 5 países da África com maior número com maior índice de cristãos mortos, não é? Os cristãos estão submetidos a torturas horríveis antes de serem mortos. O simples facto de um cristão carregar um crucifixo e for apanhado significa a pena de morte para esta pessoa. Nós também rezamos por Uganda, que é um país que viveu uma forte ditadura, que custou a vida de muitas pessoas e hoje as feridas ainda estão abertas praticamente. As feridas que o sistema ditador causou continuam abertas. É uma nação atualmente muito dividida também, que precisa da pacificação para poder sarar as suas feridas e voltar ao cristianismo de outrora. Rezamos pelo Quênia também, uma nação muito pobre e sofrida, mas atualmente com motivos de louvor para a glória de Deus, porque a sua capital, Nairobi, está a desenvolver um trabalho de evangelização muito lindo a nível da igreja local, levando as jovens a fazerem formação profissional, levá-las aos sacramentos, para que deixem a má vida, não é a vida de prostituição, e possam ter uma formação humana para poderem seguir com as suas vidas direcionadas mais para Deus. E também está a se dar muita ajuda e muito socorro aos enfermos. Estão a receber muita ajuda a nível de médicos. E está a ser bom, realmente um motivo de louvor para Deus. A nível da Ásia, rezamos pela Malásia, que é um país também com maior número de prostituição infantil. As meninas entre os 11 e 12 anos são levadas como mercadoria para serem usadas. Um país muito sofrido. E a sua capital, Guatemala, nela acontecem coisas horríveis também. Muito triste. Ainda na Ásia, rezamos também pelo Vietnã, uma nação arrasada por uma grande guerra no século passado e sofre muito por obras malignas e também por obra de muitos poderosos. O povo é oprimido,
O povo tem fome de Deus, mas também tem fome de alimentos. Rezamos pelo Médio Oriente, o Oriente Médio, e dele destacamos Israel. Sobre Israel, o padre disse que é uma nação que precisa de conversão. E disse ainda que uma parte essencial do cumprimento das profecias sobre o triunfo do Imaculado Coração de Maria estão ligados também ao retorno de Israel. Rezemos para que se cumpra, não é? Destacamos o Líbano também, que é um país com uma atração católica muito linda, muito bela, mas nos últimos tempos tem sofrido com o terrorismo que produz muita destruição e morte. É uma terra que, para São João Paulo II, era o modelo de uma convivência pacífica e não só. Uma terra sagrada que hoje está muito ferida. A Síria, terra natal de São Lucas, São João Crisóstomo, o país onde São Paulo se converteu, em Damasco, terra de grandes anunciadores da palavra de Deus, mas que tem sido muito aterrorizada, não é? O terrorismo está fortemente implantado ali. E enfim, a gente rezou para que a Síria pudesse renascer, porque praticamente a Síria do passado morreu, como disse o padre. O Iraque, a terra de Abraão, visitada recentemente pelo Papa Francisco, é um país que nos faz ver o que a guerra e o ódio podem causar, não é? Então a gente rezou para que este país possa ser reevangelizado e visitado por Nossa Senhora, para que ela possa intervir e pedir ao seu Filho Jesus para que o preciosíssimo sangue do seu amado Filho possa se derramar sobre aquela terra, não é? Que hoje está completamente devastada. Rezamos nessa intenção. É uma terra onde estão as nossas raízes de fé. Por fim, rezamos pela Arábia Saudita e o Irão. A Arábia Saudita é o país do Médio Oriente que mais martiriza cristãos a nível do mundo inteiro e disputa com o Irão a liderança das nações que estão sobre o domínio da religião da lua crescente. Os cristãos nestes países não têm a liberdade de professarem e testemunharem a sua fé. E a gente rezou nessa intenção para que o Senhor tivesse misericórdia e que este povo pudesse então manifestar, testemunhar e professar a sua fé. Continente americano. Desta vez no continente americano a gente rezou pela Venezuela, um país que vive um grande sofrimento, padecem por não terem o que comer e nem terem liberdade. É um povo católico, humilde e muito bom. E rezamos para que o Senhor pudesse restaurar, não é? A plena liberdade nesta terra de Venezuela. E rezamos também pela Bolívia, país com uma grande presença do narcotráfico e que vai perdendo a sua liberdade de adorar a Deus e quase não tem condições humanas de vida neste país. A gente rezou para que a misericórdia do Senhor pudesse dar alguma dignidade a este povo. Colômbia, um país católico e fervoroso, mas o terrorismo se impôs nesta nação e tem sido muito dilacerada. Praticamente, esse terrorismo deixou famílias órfãos, tirou muitas vidas, criou divisão, e a gente rezou para que o Senhor pudesse ter misericórdia e que o fervor também não se esfriasse, não é? Que curasse as feridas que esse terrorismo tem causado.
O Chile, uma nação católica de referência, mas que tem sido atacada pela doutrina materialista ateia, que ensina valores estranhos nas escolas. E a gente rezou para que fosse travado este impacto negativo que possa vir a acontecer nas gerações futuras, não é? E por fim, neste continente, a gente rezou pelo Haiti, que é um país extremamente pobre e passou por um grande terremoto que o deixou mais pobre ainda, não é? Que arrasou ainda mais esta nação e que foi motivada pela consagração satânica, imaginem vocês, por parte de um sacerdote salesiano. Mas não fiquem espantados, nem fiquem assim. É assim, a gente quando deixa de caminhar, não é? Nos caminhos do Senhor, a gente está sujeito a ser atacado mesmo pelo demônio. A gente quando não busca estar na graça de Deus, não é? Qualquer um pode ser atacado. Os religiosos são fortemente atacados quando estão a caminhar retamente, quando estão a caminhar pela santidade, né? Os sacerdotes são muito atacados, por isso não fiquem espantados com isso, não é? É difícil de se ouvir, mas é a realidade. E nós também somos bastante atacados, principalmente quando deixamos de querer viver na graça do Senhor, não é? Ou se demos brechas ao demônio, claro, ele entra a qualquer um. Então o demônio se utilizou de um ex-sacerdote para consagrar o país para ele, para ser um país satânico. Meu Deus do céu. É um país com a maior prática de magia, de feitiçaria a nível do mundo, não é? É um país que precisa ser alcançado pela luz e misericórdia do Senhor. E a gente rezou para que a Virgem intercedesse, a Virgem de Guadalupe, para que pudesse intervir para salvar esta nação. E eu quero deixar aqui uma Ave Maria por tudo isso, não é? Que a gente fez, agradecendo ao Senhor pela presença, pela ajuda espiritual que nos deu, porque não é fácil rezar pelas nações. Acabamos recebendo uma carga negativa, não é? Mas gratificante. O dever de rezar pelas nações que precisam, o dever de rezar por alguém que precisa é sempre gratificante. E Deus ajuda, Deus sempre fica conosco e Maria também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Intervenha, Mãe, peça ao vosso amado Filho, que a vós não nega nada. Intervenha, São José, peça ao vosso amado Filho, que na terra vos foi submisso, para interceder por todas as nações e pelas nações que requerem mais a luz do Senhor, a misericórdia do Senhor. Jesus, 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 o teu sangue tem força, o teu sangue tem poder. Vinde libertar as nações que estão sob o jugo do demônio. Teu sangue tem poder, teu sangue tem poder, teu sangue tem poder. Vinde libertar, Senhor Jesus. Amém.